Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso Tomando Cerveja e Falando de Física. Hoje vamos falar de um tema bem legal, que chama Brincando com Infinitos, né? O infinito tem algumas peculiaridades, né? As coisas, quando você vão para infinito, né? Elas deixam de ser um pouco intuitivas. Então, o que você acha que é muito óbvio trabalhando com elementos finitos, nem sempre é tão óbvio quando você trabalha com elementos infinitos, né? Então, esse vai ser um vídeo bem divertido. Mas, primeiro, vamos falar da nossa cerveja de hoje, que é outra APA. Ah, eu gosto muito das APAs. Essa é uma APA da Black Princess, né? Chama APA-se. E eu já conheço a cerveja, né? Tá? Não vai ser a primeira vez que eu vou tomar. É uma APA bem legal, só que ela é um pouco mais amarga que deveria ser. Pelo menos na minha opinião, né? Então ela puxa um pouquinho para IPA e eu não gosto muito, né? Não que seja ruim, tá? Eu acho que ela poderia ser melhor, mas ainda é uma cerveja ótima, né? Ainda é uma cerveja muito boa. Só que poderia ser melhor. Poderia não ser puxado para IPA, né? E o copo de hoje é um dos meus copos favoritos, que é o copo da Javali Beer. A Javali Beer é uma cervejaria do Rio Grande do Sul, que eu conheci no Festival da Cerveja de 2019, provavelmente. Não me lembro. Vamos encher aqui o copo, então. Então, olha aqui que cerveja bonita da Javali Beer, no nosso copo da Javali Beer, né? Essa é da Black Princess. Eu estou achando o cheiro meio fraco. Talvez eu tenha demorado demais para tomar essa cerveja. Não, ainda está na validade. Vamos tomar. Um gosto bem de APA. Essa cerveja ainda está na validade, mas ela vale só até março, ou seja, está acabando a validade. E eu já sinto ela bem mais fraca que da primeira vez. Eu gostei mais da primeira vez. Ela ficou agora fraca demais, então ela já tá ficando aguada, né? Mas ainda é uma cerveja boa. O gosto de APA ainda é bem identificável. Mas é engraçado, né? Na primeira vez eu achei ela mais forte que deveria. Agora eu estou achando ela mais fraca que deveria. Mas beleza, vamos falar sobre o infinito, né? O primeiro problema que eu vou trazer para vocês é chamado de Hotel de Hilbert, porque foi proposto pelo David Hilbert. Que é o seguinte: considera que você tem um hotel infinito, com infinitos quartos, porém, todos os quartos estão ocupados, né? O que significa isso? Significa que qualquer número de quarto que você quiser, quarto número 4, está ocupado. Quarto número 699, está ocupado, né? Então, todos os quartos estão ocupados e o hotel tem infinitos quartos. De repente, chega uma pessoa nesse hotel e ela fala: quero me hospedar nesse quarto. A pergunta é: essa pessoa pode se hospedar nesse hotel? E a resposta é sim, né? Ainda que todos os quartos estejam ocupados, basta, né, o gerente lá do hotel falar para cada pessoa do quarto N passar para o quarto N mais um, né? Então todo mundo pula um quarto e o primeiro quarto se libera. Então, ainda que todos os quartos estejam ocupados, se chegar uma pessoa a mais, você consegue hospedá-la, né, nesse hotel. Esse raciocínio, naturalmente, pode ser estendido para qualquer número finito de pessoas, né? Se chegar a 200 pessoas no hotel infinito, com todos os quartos ocupados, basta você passar cada uma das pessoas para N mais 200, você libera 200 quartos. Então, você sempre consegue colocar um número finito de pessoas no hotel de Hilbert. As coisas ficam mais interessantes se chegar um ônibus infinito com infinitos passageiros. Se o hotel está totalmente ocupado e chegar infinitos passageiros, você consegue hospedar infinitos passageiros nesse hotel, né? Você não pode mandar o passageiro ir para o N mais infinito. Isso não faz sentido, né? Mas ainda assim a resposta é positiva, né? Você consegue hospedar infinitos passageiros se você fizer cada um
dos ocupantes do quarto N passarem para o quarto 2N, né? Porque aí todos os quartos que são ímpares, né? Porque 2N sempre é um número par. Então todos os quartos que são ímpares estarão livres. E como você tem infinitos números ímpares, então naturalmente você consegue hospedar infinitas pessoas neste hotel. Ó, esse fundinho já tá mais gostoso. Beleza. Esse era o problema do hotel de Hilbert. Vamos falar agora de outros problemas que é devido a Gregory Cantor, que é outro matemático que trabalhou com infinitos. Vou até botar aqui uns negócio na tela, peraí. Pronto. Então vamos lá. Vamos considerar agora dois conjuntos. O conjunto A, né? O conjunto A corresponde aos conjuntos de todos os números naturais, né? Então A são os conjuntos N com N pertencendo aos naturais. Então é 1, 2, 3, 4, blá blá blá, 88, blá blá blá, etc. Né? Então esse é o conjunto A. Vamos considerar outro conjunto B. O B é o conjunto de 10 N's, né? Ou seja, são os múltiplos de 10 do conjunto A. Naturalmente, o conjunto B possui o número 10, o número 20, o número 30, o número 40, blá blá blá, o número 880, etc. A pergunta aqui é: ambos são conjuntos infinitos, né? Então, os números naturais são infinitos, né? Então a pergunta aqui vai ser a seguinte: qual desses conjuntos tem mais elementos? Né? E, como mostrado por Cantor, pode parecer estranho, mas ambos os conjuntos têm o mesmo tanto de elemento, né? É estranho, né? Porque todos os elementos que estão em B, também estão em A, certo? Porque todos são números naturais. 10 é o número natural, então está em A. 30 é o número natural, também está em A. 880 é o número natural, também está em A. Porém, só 10% dos elementos, né, já que é 10N, dos números que estão em A estão em B. Então, a princípio, parece que o conjunto A é 10 vezes maior que o conjunto B. Mas não é. Ambos os conjuntos têm o mesmo número de elementos. E Cantor provou isso mostrando que a função que liga A para B é completamente biunívoca, né? Se vocês não lembram desse nome, então está na hora de lembrar dos nominhos que vocês aprendem lá no ensino médio, né? O que significa isso? Significa para cada um único elemento de A, existe um único elemento de B. Então, se você consegue relacionar ele, né, A com B e B com A, tranquilamente, né, de maneira biunívoca. Significa assim, dado o elemento número 667 em A, né? Ora, você sabe automaticamente que o elemento 667 em B é basicamente 10 vezes, basicamente não, é exatamente 10 vezes esse valor. Então, para cada elemento em A, você encontra um e somente um elemento em B, mostrando então que ambos os conjuntos são iguais, ainda que todos os números que estão em B estão em A, porém só 10% dos conjuntos que estão em A estão em B. Né? Isso é bem legal. Para quem tem uma noçãozinha de infinito, talvez entenda que infinito sobre 10 também é infinito, né? Já que só 10%. Então, naturalmente, né? Se o infinito ou tem infinito sobre 10, infinito sobre 10, infinito sobre 2, infinito sobre 50 mil, é sempre infinito. Então, ambos os conjuntos são iguais, mas nem sempre isso é verdade, tá? O próprio Cantor provou que existem infinitos que são maiores que os outros. Alguns infinitos são maiores que os outros. Não é o caso dos números naturais e dos múltiplos de 10. Né? Nesse caso, por mais estranho que pareça, eles são exatamente iguais, porque você tem sempre uma relação biunívoca entre o conjunto A e o conjunto B. Né? Vamos fazer outro exercício bem legal aqui, né? Que é o seguinte, que também foi do Cantor, tá? Considera a reta real positiva. Então,
considera a reta real positiva, que vai de 0 até o infinito, né? Como vocês se lembram, né, uma reta é uma coleção de pontos, né? Então, essa reta final tem aqui, tem 0, 1, 2, 3, e todos os pontos entre 0 e 1, né? Meio, 1/3, 1/4, 1 sobre 48, raiz de 3 sobre 99, tudo isso está entre 0 e 1, né? Então tem infinitos pontos aqui na reta real. E considere também que tenha um segmento de reta que vai só de 0 a 1. Né? Então, a reta real que vai de 0 até infinito e um pequeno segmento de reta que vai só de 0 até 1. A pergunta é, onde tem mais pontos? Na reta real como um todo ou só de 0 a 1? E a resposta é que tem o mesmo número de pontos. Tem o mesmo número de pontos. Por mais absurdo que isso seja, o número de pontos que está na toda a reta real é exatamente o mesmo número de pontos que está de 0 a 1. Como que a gente prova isso? A gente também constrói uma função biunívoca relacionado a elas, que é da seguinte forma. Considera a função f de x igual a 1 sobre 1 mais x. Né? Então, se x é igual a 0, o f de x é igual a 1. Se x é igual a 1, o f de x é igual a meio. Né? Então, para todo ponto x que você escolher, vai ter um valor de f de x, que é sempre menor que 1. Né? Essa função é monoticamente decrescente e se estende até o infinito. Né? E note também que ela é completamente biunívoca, né? Igual aos conjuntos. Ou seja, para qualquer número x que você der, né, x igual a ou x igual a b, se a for diferente de b, então o f de a é diferente de f de b. Né? Então você tem novamente uma função biunívoca, né, tal que todos os pontos da reta real cabem somente no intervalo de 0 a 1, sem sequer se repetir nenhum ponto. Né? Isso é bem interessante. Você quer uma coisa mais interessante que essa ainda? Eu quase descobri isso sozinho. Isso é uma afirmação meio forte, né? Mas deixa eu explicar aqui o que aconteceu comigo. Quando eu estava fazendo cálculo, ou cálculo 2 ou cálculo 3, não me lembro. Eu me deparei com a função y igual a ln de x. E eu achei essa função muito interessante. Por quê? Porque se você o ln tem que ser positivo, né? Tem que ser sempre maior que 0. Quando o ln tende a 0, né? Quando o x tende a 0, o ln tende a menos infinito. Né? E quando o x tende a mais infinito, o ln também tende a mais infinito. Né? Então, a função do ln de x é essa aqui. Né? Quando o x é 0, isso aqui é quase menos infinito. E quando o x é muito grande, isso aqui tende para mais infinito. Agora, note que interessante isso aqui. O domínio da minha função, ou seja, os valores permitidos de x, vai de 0 a infinito. Porém, a imagem, que é os valores de y, vai de menos infinito a mais infinito. Quando eu olhei esse gráfico aqui com mais calma, comecei a analisar, eu achei isso muito estranho, velho. Achei muito estranho. Aí eu fui falar com um professor meu, chamado Renato Klippert, que é uma excelente pessoa para você discutir esse tipo de coisa. Eu falei assim, Renato, tem uma coisa errada, Renato. Como é que pode ter de 0 a infinito no x, mas no y ter de menos infinito a mais infinito, ou seja, 2 vezes, porque a reta real é espelhada na origem, né? Tipo, tá sobrando ponto, tem 2 vezes mais ponto em y do que em x. Aí o Renato, do jeito dele, falou só assim, é o mesmo número de pontos. Eu falei, como assim? Ele falou assim, Cantor já provou que é o mesmo número de pontos. E aí foi a primeira vez que eu escutei falar de Gregory Cantor. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Não vou estender mais, não. Né? Só pra gente ver como infinito as coisas ficam mais interessantes, né? Um espacinho de 0 a 1 tem o mesmo tanto de pontos que toda a reta real, né? Se o hotel está infinito, está lotado, ainda cabe infinitas pessoas. Né? Umas coisas bastante interessantes. Né? Então, ficamos por aqui. Né? Espero que tenham gostado. Fui.